Olá a todos, olá a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas de depressão, tá, pessoal? Muita gente confunde ainda o que é depressão com o que é tristeza. Eu vou falar dos 8 tipos de depressão, incluindo um tipo de depressão que é uma depressão camuflada, uma depressão escondida, oculta, tá? Então eu vou falar desses 8 tipos de depressão de forma detalhada hoje. Então, hoje, a gente vai entender, para vocês saberem de uma vez por todas, tanto para ver se isso ocorre com você, mas também para você, de repente, ver se isso pode estar ocorrendo com alguém próximo, um familiar, um parente, um colega de trabalho, e também para você poder explicar melhor para as pessoas o que é depressão, para a gente acabar com essa desinformação, com essas ideias erradas, com esse estigma e com essa bobagem que se fala por aí, que depressão, vamos se tratar lavando louça, isso daí é falta de força de vontade, é preguiça, é falta de foco, é falta de propósito, uma quantidade, um caminhão de bobagens que se fala por aí, tá certo? Vamos lá, deixa eu entrar aqui, pronto. Todo mundo vendo a tela, né? Então, vamos falar o que hoje, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nesse momento, agora, nesse estado atual, nós estimamos que cerca de 18 milhões de adultos estão com depressão agora no Brasil. Não é que vão ter depressão na vida, não. Nesse momento, nós estimamos que 18 milhões de brasileiros estão com um quadro de depressão clínica. A idade média de início da depressão é de 32 anos e meio. Claro, pode acometer qualquer idade. Depressão pode ocorrer em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, qualquer idade. Mas a idade média é essa de 32 anos e meio. 80% das pessoas que têm depressão, a depressão interfere e gera problemas no trabalho ou na família. Então, a grande maioria das pessoas com depressão tem problemas ou para trabalhar. A depressão acaba de uma forma intensa com a nossa capacidade de concentração e execução, e também para lidar com a família. Normalmente, né, a faixa mais afetada por depressão está entre os 18 e 25 anos, tá? Mas ela pode acometer qualquer idade. E olha só, 35% das pessoas que estão com depressão nunca vão buscar tratamento, né? Ou seja, mais de 1/3 das pessoas com depressão nunca vão se tratar ao longo da vida. Bom, eu sempre gosto de fazer esse desenho, quem faz parte tanto do clube, mas também dos treinamentos, já viu esse desenho várias vezes. É uma forma gráfica, eu desenho isso também para os meus pacientes no consultório. A gente pode ver assim, a depressão, ela é uma queda. Depressão quer dizer afundamento, é isso. É uma queda, é um afundamento do humor persistente, tem que durar mais de 2 semanas, e os 2 sintomas principais da depressão não é tristeza, é diminuição de energia e diminuição da sensibilidade ao prazer, como se o nosso paladar para as coisas gostosas ficasse sumido. A gente come o doce, come a macarronada, come a feijoada que a gente gosta, a gente não sente gosto, tudo gosto de água, né? Não tem paladar, o mundo perdeu o paladar, a sensibilidade das coisas boas está abolida ou muito diminuída. Então, de uma forma geral, isso daqui é um geralzão, tá, pessoal? Depois eu vou ser mais específico. A depressão, ela tem esses 4 elementos principais com a duração de pelo menos 2 semanas, tá? Então, tem que ser, na maioria dos dias, em pelo menos 2 ou mais semanas. E qual que é o tempo máximo de durar? Não tem depressão que dura semanas, meses, tem depressão que dura anos, décadas, tá? Então, não tem tempo máximo. Agora, o mínimo para a gente falar que a depressão tem que ter esses sintomas na maioria dos dias por pelo menos 2 semanas. Quais são os 4 principais? Diminuição da sensação de energia física, diminuição da sensação de energia mental, diminuição da sensibilidade ao prazer. As coisas prazerosas, elas me atingem, eu não sinto. Eu sinto tudo sem sal, tudo preto e branco, sem colorido, sem brilho.
e um aumento da sensibilidade à dor, tanto dor física, o centro da dor ele é muito próximo do centro da depressão no cérebro, quanto da dor física, quanto da dor emocional, ataques. Então, diminui a energia física, diminui a energia mental, sensibilidade ao prazer, sensibilidade à dor física e emocional. Vê que eu não falei de tristeza, ou seja, a depressão não precisa vir com tristeza. Costuma vir? Sim, costuma, mas os principais sintomas são esses, sendo que se for para a gente colocar um sintoma, que é o principal, é a diminuição da sensibilidade ao prazer. Esse é o pilar da depressão. Esse é aquele que é o fundamental. Estão presentes outros, mas esse é a base. Mas normalmente esses 4 vão estar presentes em maior ou menor grau na maioria dos quadros. Mas tem diferença entre cada um dos tipos de depressão. Eu vou falar hoje de 8 tipos, como vocês podem ver aí. Episódio depressivo maior, que é a depressão clássica, que quando a gente fala em depressão, a gente está querendo dizer esse número 1. O 2, o transtorno depressivo persistente. 3, depressão bipolar. 4, depressão pós-parto. Uma em cada 8 mulheres pode ter uma depressão pós-parto. Transtorno disfórico pré-menstrual, que é aquela super TPM. Depressão sazonal, depressão atípica e o 8 aí, essa aí não tem essa classificação, isso daí fui eu que inventei, que é uma depressão camuflada, ou seja, aquela depressão que não está na cara, tá? Aquela que você fala, mas a pessoa não está deprimida, mas pode estar oculta, escondida atrás de um verniz de, aparentemente, de uma felicidade que não é real. Vamos conhecer uma por uma. Então, o episódio depressivo maior, olha só, ele interfere no humor, ele tem sintomas no corpo e interfere nos pensamentos. No humor, aí, tristeza, tá? O vermelhinho são os sintomas fundamentais, são aqueles, os principais, os pilares do episódio depressivo maior. Tristeza, em maior e menor grau, acaba vindo. Não precisa vir, mas acaba vindo. Ou falta de prazer, ou seja, tristeza ou falta de prazer, né? Então, se a pessoa só tem uma perda de interesse e de prazer, pode ser depressão, tá? Então, é tristeza ou falta de prazer. Os vermelhinhos são aqueles principais, tem que ter um dos dois. E os azuis, olha que interessante, são aqueles que as pessoas vão se queixar mais. Isso é extremamente comum. Quando você encontra alguém deprimido, é muito raro a pessoa falar, olha só, eu estou triste ultimamente, ando mais triste, ou ando sentindo menos prazer nas coisas. Não, elas não falam isso de forma espontânea. Claro, o médico tem que perguntar, mas também no dia a dia, muita gente acha que você vai ver a pessoa com depressão, ela necessariamente vai estar lá triste, com a cabeça baixa, né? A expressão está diminuída. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. As queixas que ela mais vai trazer, ou seja, o que as pessoas vão reclamar mais, que vai incomodar mais as pessoas. Ansiedade, então a depressão ela vem com ansiedade. E irritabilidade. Irritabilidade é o quanto que eu sou sensível a ataques e injustiças, né? Então, a pessoa com depressão fica muito sensível aos ataques, às injustiças, e às vezes ela fica muito irritada, impaciente. Pode vir também apatia, falta de esperança, é algo comum, mas normalmente as pessoas não vão chegar e falar, estou sem esperança. Não, elas falam, estou ansiosa, estou irritada. Que mais que elas se queixam? Sintomas do corpo, sono. O sono pode estar diminuído, o clássico é pessoa que dorme e acorda antes do horário e aí fica ali na cama sentada com angústia, cabeça ruminando coisas negativas e não consegue dormir mais. Então, a alteração de sono clássica da depressão é uma insônia terminal. Ela dorme, só que acorda antes do horário e fica em claro, ruminando até a hora de sair de casa. Mas pode ter aumento de sono também, a gente vai ver isso. Alteração do apetite pode ser para mais ou para menos. Normalmente a depressão clássica leva a perda de apetite, mas pode levar a ganho de peso também. Pode ter fissura por doces na depressão. Diminuição do desejo sexual. Muita gente, às vezes, que vai procurar, poxa, minha libido não tá legal, meu Deus, né? Nossa, como é que eu posso? Vou tomar testosterona. Muitos casos pode ser depressão. Por quê? Porque o prazer está diminuído.
todo prazer, tanto o prazer da comida, prazer das atividades, da família, quanto o prazer sexual. Então, leva a diminuição de libido, né? Então, muita gente fala, poxa, mas o antidepressivo vai levar à diminuição de libido. E é verdade, pode levar, normalmente altera. Agora, a depressão também. Então, a ideia o ideal é a gente nem perder pela libido, nem pela depressão. O ideal é a gente conseguir melhorar sem medicação, mas entender que a depressão também altera a libido. Fadiga e cansaço. Então, o que as pessoas reclamam? Do sono, que não está bom, de que ela está muito cansada, fadigada, não tem energia para nada, precisa de uma vitamina. Ela reclama de dor nas articulações, dor de cabeça, dor de estômago, às vezes dor no peito, dor nas costas, o corpo está moído, está dolorido, dores em qualquer lugar do corpo, isso é comum na depressão. E sintomas intestinais, diarreia ou constipação ou gases, muito comum. Então, normalmente a pessoa com depressão, ela vai nisso, ela vai com ansiedade, irritabilidade, sono, cansaço, dor, diarreia. Muito raro a pessoa chegar e falar, estou triste, estou sem esperança, puxa, não vejo mais colorido nas coisas. Isso é uma pergunta que o médico, né, no caso eu, nos meus pacientes, eu obrigatoriamente tenho que fazer. Mas agora é interessante vocês saberem também. Porque senão, falar, mas ela não parecia estar deprimida. Isso aí não é depressão. Que depressão? Que é isso? Não, às vezes a pessoa começa a se queixar, opa, você já fica de olho. Às vezes você mesmo pode começar a perceber se de repente isso é algo presente. E os pensamentos, depressão altera o jeito que a nossa mente pensa, a nossa atenção fica focada em coisas negativas. Por isso que é muito perigoso pessoas que prometem, eu vou tratar a depressão em 10 minutos. Tem, enfim, né, tem uns tipos de profissionais que fazem isso. Você, na verdade, amplifica aquilo que você coloca a sua atenção, você tem que colocar um foco naquela coisa tal. Tudo bem, isso é verdade em partes, mas se você está num quadro depressivo, você simplesmente não consegue. Por quê? Porque é como se você tivesse um óculos escuro permanente. Você consegue só filtrar o preto e o branco, você não pega a parte empolgante, colorida. Então é importante a gente focar nas coisas positivas, só que isso precisa ser treinado devagarinho em alguém com depressão. Se a pessoa fala, foca no positivo, vamos lá, e ela tá nisso, ela vai se sentir pior, porque ela não vai conseguir, tem que fazer um treino passo a passo para isso ir mudando de forma que dê para fazer. Então, é comum que os pensamentos sejam de inutilidade, eu sou inútil, eu não tenho valor. Culpa, eu tenho responsabilidade por coisas que dão errado. E dificuldades de concentração. Muito comum pessoa com depressão me procurar perguntando se ela não tem um TDAH, um déficit de atenção. O que acontece pode ser que tenha os dois, mas a depressão acaba com a nossa concentração. A gente esquece, a gente fica lento, a pessoa fala, a gente demora para entender, a gente não consegue, às vezes, prestar atenção, acompanhar conversas. Parece que a gente está ficando meio lerdo agora. E isso é da depressão devido a essa perda da capacidade do cérebro de produzir dopamina. Sentimentos de insegurança e pensamentos de morte também podem acontecer. Mas os mais comuns, que a pessoa se queixa, ansiedade, irritabilidade, sono não está legal, cansaço constante, dor por aí, dor no corpo inteiro e problemas intestinais. Então isso, por incrível que pareça, tem que ser um sinal de alerta para a depressão. Importante a gente saber disso. Tem nada. Então, depressão e tristeza, na verdade, não tem semelhança. A tristeza é uma pontinha do iceberg. Bom, então aquele é um episódio depressivo maior que tem que durar pelo menos 2 semanas, aqueles 2 sintomas fundamentais, mais um conjunto dos outros. Tem esse número 2, que é o transtorno depressivo persistente. Aí esse daqui já é o mais difícil de diagnosticar e muitas vezes esse faz parte da depressão camuflada. Por quê? O que é esse quadro? É uma depressão crônica, que está durando pelo menos 2 anos. Então, é aquela pessoa que deprimiu, tratou mais ou menos ali, tentou, melhorou um pouquinho, mas nunca voltou ao que era antes e ficou ali mais ou menos, né? Não está tão ruim, consegue fazer
algumas coisas, só que não tá bom. O mundo tá sem graça, tá sem colorido, não voltou. Por isso que o objetivo da depressão é a gente recuperar totalmente ela, não só aliviar um pouquinho os sintomas, né? Por isso que eu falo que a medicação ela é um facilitador do treino, porque a gente tem que recuperar as outras coisas da vida para que a pessoa possa ter esse senso de prazer. Eu sempre falo, a gente adoece não por um excesso de sofrimento, mas por uma falta de prazer. Então essa é aquela depressão que fica não tão intensa, a pessoa não é que fica sem sair da cama, ela fica ali, dá trabalho, não é super rendimento, mas vai fazendo, mas ela não está bem, o mundo está sem graça, está pessimista, sente inútil, culpa por 2 anos. Os sintomas, eles são mais leves, eles não são incapacitantes, mas eles são generalizados e duradouros. E aí, se dura muito tempo, a pessoa pode começar a confundir isso, e as outras pessoas também, com a personalidade dela, quando na verdade é uma depressão que ficou crônica, que está ali, 2 anos, aquele mau humor, puxa, nada tem graça, pessimismo. E aí os outros falam, mas essa pessoa é pessimista, isso aí não é o jeitão dele mesmo. Às vezes não, às vezes é uma depressão que cronificou. Antes era chamado de distimia. Lá atrás o pessoal achava que isso era um transtorno de personalidade, mas não é. Isso é uma depressão que ficou crônica e ela fica leve, a pessoa consegue fazer as coisas, mas ela nunca está bem de verdade. E isso vai se generalizando para várias esferas da vida dela. O trabalho nunca está muito bem, o relacionamento também nunca está muito bem, ali a família também não está muito bem, né? Quais são os sintomas? Então, são aqueles lá estão presentes, mas quais são mais comuns aqui, tá? Então, aqui eu vou falar aqueles que são mais comuns nesse quadro, mas aqueles fundamentais lá que eu falei no começo, falta de energia, de prazer, aumento da sensibilidade à dor, diminuição da sensibilidade às coisas positivas, queda da energia mental, sempre estão. Aqueles grandões sempre estão lá, mas aqui normalmente a gente costuma ver tristeza, mas não tão, mas é mais essa sensação de anestesia afetiva. Como assim? Não sinto tanta coisa ruim, não sinto tanta tristeza, mas também não sinto nada bom. Tá tudo meio, né? Tem pra quê, né? Mais ou menos, né? Nada, não empolga. Raiva e irritabilidade pode estar presente. Culpa, ou seja, pessoas que assumem muita a responsabilidade dos outros, sentimentos de inutilidade, mas, esse vermelhinho aqui, muito presente, fadiga crônica, cansaço crônico. Tem muita gente que fala aí, isso é uma grande bobagem, né? Que, por exemplo, deficiências de vitaminas, hipotiroidismo causam depressão. Não causam depressão, pessoal. Não causam, tá? Por quê? Porque elas podem imitar a depressão. Por quê? Porque se a pessoa está cansada cronicamente por um hipotiroidismo, pode ser que seja depressão? Pode, mas hipotiroidismo não leva a sentimentos de culpa, não leva a sentimentos de inutilidade. Isso não. A pessoa, ela sente prazer quando a coisa boa acontece, ela só não tem energia. Deficiência de vitaminas, mesma coisa. Então, imita um quadro depressivo, mas não é depressão. Não é que causa depressão, ela imita. É uma depressão, ela finge que é depressão. Mas sentimentos de culpa, de inutilidade, de falta de esperança, perda do prazer, ou seja, mesma coisa ali você não sente, isso é meio que exclusivo da depressão. Agora, cansaço crônico, muitas vezes a pessoa investiga vitaminas, investiga deficiência de hormônios da tireoide, tem que investigar mesmo, tá? Não estou falando para não investigar. Mas, se tiver normal, isso não exclui a depressão, pelo contrário, pode ser que seja depressão. Então, é interessante entender que cansaço crônico, essas pessoas, às vezes elas nem se queixam de tristeza, porque elas acostumaram, elas meio que acham que é assim mesmo. E dificuldade de concentração. Isso também é comum para diferenciar do TDAH. Pode ser que esteja junto com o TDAH, mas falar, eu acho que eu tenho dificuldade de concentração. Mas aí você vai conversando, a pessoa não é que ela tenta ali, ela tem aquelas dificuldades desde os 12 anos, mais os outros sintomas. Ela tem isso, mas ela tem isso junto com esse sentimento de que o mundo não tem, que eu não valho muito, que eu não faço diferença, que nunca vai melhorar, nunca vai mudar, nada está muito bom. Opa, isso aí já fala mais a favor de depressão. Então, normalmente, esse quadro, ele dura 2 anos, a pessoa às vezes não se queixa de tristeza, ela se queixa de anestesia afetiva, não sinto nada bom nem nada ruim, cansaço crônico e
prejuízos de concentração, esquecimento, dificuldades de iniciar e terminar projetos, se confundir em tarefas que precisam ficar focado muito tempo, cansaço, não consegue permanecer. E o último aqui, dores crônicas, é verdade, né? Porque essa pessoa ela acostumou a ficar deprimida, então ela não vai se queixar de tristeza, ela vai se queixar muito de coisas físicas, cansaço, concentração e dor. É obrigatório a gente pensar nisso daqui, tá? A outra é a depressão bipolar. Aqui, ó, quem viu já as aulas do transtorno bipolar já tá craque, mas muita gente não sabe. Transtorno bipolar são alterações bruscas de humor. Muito raro o transtorno bipolar oscilar rapidamente no mesmo dia. O transtorno bipolar não é aquela pessoa que uma hora tá triste, uma hora tá feliz no mesmo dia. Isso é muito raro acontecer. Isso ou é normal ou é alguma outra coisa situacional, talvez de personalidade. Agora, o transtorno bipolar tem uma fúria que dura pelo menos, no episódio de mania, mania quer dizer fúria, pelo menos uma semana, diminuição de sono, irritabilidade brutal, agressividade, pensamentos extremamente acelerados, fala às vezes atropelando, muita impulsividade, se arriscando demais, muito inquieto, não para de fazer coisas. O episódio depressivo, aí pode ter o episódio hipomaníaco, que é uma mini fúria, difícil de diagnosticar. A pessoa está acelerada, mas ela está produtiva. Às vezes a gente não consegue falar, mas será que ela está ou não está? Mas é mais do que é o normal dela. E tem o quadro misto, que é uma depressão ao mesmo tempo que ela está agitada, que é o quadro mais perigoso. É o quadro onde a pessoa tem sentimentos de culpa, de inutilidade, falta de prazer, não tem esperança, não vai melhorar, mas ao mesmo tempo ela está profundamente irritada, a cabeça não para, é muito pensamento, pulando de um para o outro, um vespeiro de pensamento. Ela está inquieta, ela está agitada, ela não consegue ficar parada, ela quer fazer coisas, e ela está muito impulsiva, ela não consegue esperar. Isso é um quadro que está mais associado de todos a tentativas de suicídio, porque às vezes na depressão única, simples, a pessoa pode até achar que seria melhor sumir, mas ela não tem nem força mental nem física para fazer alguma coisa. Aqui tem. Então, isso aqui é o transtorno bipolar. A depressão bipolar, ela pode ser igual à depressão unipolar. Agora, ela costuma, às vezes, ter umas características peculiares. Então, a depressão bipolar, ela vem com muita fadiga. A gente vai ver depois que ela é muito parecida com a depressão atípica. Aliás, a depressão atípica, que a gente vai falar depois, ela é muito mais comum em pessoas bipolares. Se você tem uma depressão atípica, a gente tem que pensar nisso daqui. Mas a depressão bipolar é uma fadiga extrema. É aqui que fala aquilo que eu falo para os pacientes, aquela paralisia em chumbo, que parece que tem chumbo no músculo. Né? A pessoa ela não consegue, parece que tem um peso, uma bigorna em cima dela de manhã para ela sair da cama, o músculo não vai, é físico. A pessoa ela anda carregando um saco de areia nas costas. Sono excessivo, depressão bipolar costuma dar uma hipersonia, a pessoa dorme 12, 14 horas por dia. Aí, ó, letargia, chumbo nos músculos, dores inexplicáveis, então dor sempre está presente. Agitação, então às vezes a pessoa está assim, só que aí vai passando o dia, chega aí no final do dia, o sol vai se pondo, a pessoa começa a ficar agitada, ela começa a ter muita ideia, a fazer muita coisa. Não só ela melhora um pouquinho, ela fica às vezes agitada. Ou mesmo ela está triste, só que ela não consegue parar, ela está inquieta. Desespero, a depressão bipolar, ela vem com uma sensação de desespero, de que é insuportável, que eu tenho que resolver rápido esse sofrimento. Você sente, falando com a pessoa, o tom de sofrimento desesperador, que é diferente do transtorno depressivo persistente, que a pessoa fica meio ali, mas tá tudo ruim, mas sempre vai estar assim, aqui não. Meu Deus, o que vai acontecer? Isso aqui é demais, eu não aguento, não vou aguentar. É desespero, tá? Culpa, também vem uma culpa excessiva, tudo porque ela fez, coisas do passado, às vezes coisas que nem têm relação com ela. Irritabilidade brutal, irritabilidade assim extrema, né? As pessoas mais irritadas, bravas, briguentas, elas são pessoas que são desse espectro bipolar, tá? E indecisão. A depressão gera muita indecisão, devido à dificuldade de concentração. Às vezes a gente não consegue tomar decisões simples. O que eu vou vestir? Alguém pergunta, mas é aí, você vai almoçar ali ou aqui? Você fica meio
Não consigo. Essa capacidade de tomada de decisões, que é pré-frontal, isso está abolido. A pessoa não consegue tomar decisões simples do dia a dia dela, porque tomar decisão gasta energia do cérebro. Na depressão bipolar, a pessoa às vezes fala, eu não consigo decidir nada. Eu peço para minha mulher não perguntar nada para mim, porque eu não consigo decidir. Isso é comum. Uma desorganização, a pessoa fica bagunçada, ela não consegue colocar a rotina, perde as coisas, não lembra onde estaciona o carro, é uma alteração de concentração, uma desorganização para falar, realmente fica muito intenso. Depressão pós-parto. Na verdade, o termo, né, que tem lá especificado no DSM, que é o nosso manual aí oficial, é a depressão periparto. Por quê? Porque ela fica em volta do parto. Normalmente, essas depressões elas começam no final da gravidez ou então até 4 semanas após o nascimento. Isso é meio controverso, por quê? Porque tem algum pessoal que fala que se você tiver depressão até 1 ano depois que seu filho nasceu, é depressão pós-parto. Mas a classificação oficial que a gente tem é aquela depressão que é ou no final, durante a gravidez, ou até 4 semanas depois que o filho nasceu. Essa é a definição oficial, tá? Mas tem alguns lugares, vocês vão ver, que eles falam, até 1 ano depois do parto, se acontecer, pode ser pós-parto. Isso não é a definição oficial, tá? O que é interessante entender que, parto não é um período que é para ser legal para a mulher, né? Então, isso é importante, isso é fisiológico. Existe um sintoma que a gente chama de baby blues, que é como se fosse um mau humor depois do nascimento do bebê. E isso é normal, devido a uma série de mudanças hormonais bruscas, abruptas, que ocorrem no corpo da mulher. Isso é normal. Então, é comum que a mulher, depois de 3 dias, né, 1 a 3 dias depois do nascimento, fique um pouco mais triste, um pouco mais desanimada, uma ansiedade, mais irritação. Isso são sintomas comuns depois do parto, mas para você falar que é esse sintoma, ele tem que durar no máximo 2 semanas, em geral dura 1 semana, 10 dias, e não tem que impedir ou impossibilitar a mulher, a mãe, de cuidar do filho. Ela está um pouco mais desanimada, ela está um pouco mais para baixo, um pouco mais irritada, impaciente com o marido, mas assim, nada que impeça ela de se relacionar e de cuidar do filho, e dura no máximo 2 semanas. Agora, a depressão pós-parto, ela pode ser muito grave e tem que durar mais do que 2 semanas. Então, tem tristeza, mudanças de humor severas, muita oscilação de humor, problemas para se relacionar com o bebê. Então, aquilo que a gente ouve, né, mãe que às vezes rejeita o bebê, que não quer ficar perto, que não sente, né, fala, mas eu não senti nada pelo bebê. Isso pode ser uma depressão pós-parto, pode ser não, provavelmente. Sentimentos de impotência, eu não dou conta, eu não consigo. É melhor que esse bebê seja criado por outra mulher. Eu não mereço ser mãe dele. Pode vir pensamentos intrusivos de ferir a si mesma ou ferir o bebê. Não é comum isso, mas pode acontecer. Ou seja, esse quadro pós-parto, ele pode ser uma depressão relativamente simples, mas pode ser um quadro muito grave. Pode ter pensamentos de suicídio e pode, o mais grave de todos é esse quadro aí, que é raro, tá? Mas, enfim, pode ocorrer que a psicose pós-parto, a pessoa, ela tem um episódio de humor, mas aí ela sai da realidade, ela fica extremamente confusa, ela tem alucinações, tem delírios, e é aí que ocorre aquilo que é extremamente assustador, mas é descrito até na parte de medicina legal, na parte do direito, que é o infanticídio, né, que são mães que matam o próprio bebê. Isso é porque ela está extremamente doente. Isso é um quadro muito assustador, pessoal, muito raro, tá? A maioria das depressões pós-parto, elas não vão ter isso. Só para vocês entenderem que isso é o extremo, tá? Agora, normalmente pode vir essa queda de humor, que dura até 2 semanas, normal. Então, se você tem um filho, você não está radiante, a sua vida, nossa, é incrível, maravilhosa, adoro, mudou, estou super feliz, apaixonada, postando ali no Instagram, nossa, família maravilhosa, é normal.
O incomum é você estar radiante no pós-parto. Isso que não é normal. É normal você estar um pouco para baixo e isso durar aí uns 7, 10 dias. Agora, se você começou a sentir isso, durou mais de 2 semanas, aí já é interessante procurar uma ajuda, tá? Dá para tratar com e sem remédios. Olha aí, transtorno disfórico pré-menstrual, a super TPM. Então, assim, a TPM, que é a síndrome pré-menstrual, ela é comum, né? A maioria das mulheres tem, né? Que é normalmente alguns dias antes do início do fluxo menstrual, que tem um aumento da progesterona, queda do estrógeno. Isso, a progesterona para cima, estrógeno para baixo, acaba com o humor mesmo. Eu não sei disso na prática, sei na teoria, realmente as mulheres sabem disso na prática. Irritabilidade, fadiga, ansiedade, mau humor, inchaço, aumento do apetite, desejo por comida, por doces, chocolate, dores, sensibilidade mamária. Isso é síndrome de TPM, isso é normal. Agora, a super TPM, que é o TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, os sintomas eles são semelhantes, mas os de humor são muito mais intensos e interferem, prejudicam a vida pessoal ou profissional da mulher. Então, tem uma fadiga extrema, a mulher não consegue trabalhar, ela vai trabalhar com um sofrimento brutal. Pode vir tristeza, falta de esperança, ou seja, não tem propósito, não tem futuro, isso nunca vai melhorar, eu nunca vou sair dessa. Uma autocrítica ferrenha, crises de choro, muito copiosas, intensas, irritabilidade normal na TPM, mas aqui é uma irritabilidade que, de fato, a mulher acaba se prejudicando, ela acaba arrumando briga com colegas de trabalho, ela acaba terminando relacionamentos ou sendo extremamente inadequada, incapacidade de concentração muito intensa, a ponto de impedir ela de trabalhar, compulsão alimentar também, a ponto dela passar mal, vomitar, ter problemas físicos. O que é importante? Para a gente falar que é esse quadro, tem que começar na fase lútea. O que é fase lútea? É no meio do ciclo, tá? Depois da ovulação, mas tem que terminar logo depois do início da menstruação. Então, no primeiro dia, no máximo ali 2, 3 dias, tem que passar, tem que ir embora. A pessoa tem que ficar bem. Na primeira metade do ciclo tem que ficar bem. Aí na segunda metade começa, mas veio a menstruação, melhora. Passou 1, 2 dias, melhora muito. Tem que tirar assim com a mão, ficar quase nada. Aí a gente fala que é esse quadro. Por quê? Porque quadros depressivos normais, eles vão piorar a menstruação, no período pré-menstrual. Então, se você tem esse sintoma, mesmo quando você está no começo do ciclo, antes de chegar perto da menstruação, e aí chegou perto, piora, aí não é TDPM, aí provavelmente é um quadro depressivo que piora na parte pré-menstrual, né? Menstruação é algo que acaba com o humor da mulher, e é isso que explica o fato da mulher ter mais índice de depressão e ansiedade do que os homens. São os hormônios menstruais que servem como gatilho, mas eles são gatilhos, eles não causam, né? Eles vão causar quando é exclusivo nesse período, ou seja, a pessoa tem isso quando está se aproximando, ou seja, depois da ovulação, e veio o fluxo menstrual, primeiro, segundo dia, passou. Aí sim está relacionado à menstruação, tá bom? Depressão sazonal. Não é tão comum no Brasil, mas pode acontecer. Que é sentimentos de depressão que vem com muita sonolência e com ganho de peso e tristeza durante os meses de inverno de baixa luminosidade. Então, isso tem a ver não com o frio do inverno, porque aqui também não faz tanto, mas tem a ver com a diminuição da luz, menos luz, dias mais curtos. Isso, como eu sempre falo, isso quem aqui acompanha já sabe, tá craque, que para a gente produzir serotonina, o triptofano, ele vira ali o 5-HTP, vira a serotonina, mas para isso acontecer, precisa que a retina receba luz do sol, luz que tem aquela intensidade de 10.000 lux, que é a luz do sol. Senão, não produz. Então, isso tem a ver com essa falta de luminosidade. O Brasil é raro acontecer, porque a gente, por mais que, né, no sul, em alguns locais, aqui em São Paulo, tenham dias mais frios, mas não tem uma diminuição de luz tão intensa. Mas algumas pessoas podem sentir muitas variações de humor conforme as estações do ano. É muito mais comum em regiões mais extremas e tem, às vezes,
alguns tratamentos com terapias de luz, que tem uma caixa que tem essa intensidade de 10 mil lux, que pode ajudar essas pessoas. Depressão atípica. Então, a depressão atípica, ela é muito mais comum no transtorno bipolar. É uma depressão diferente do clássico. Pode ter pessoas que não são do transtorno bipolar. Agora, se eu vejo uma depressão que é atípica, eu obrigatoriamente tenho que investigar se não tem um histórico de transtorno bipolar. O que é essa depressão? Depressão que cursa com compulsão alimentar. Ou seja, a depressão clássica, ela vem com o quê? Ela vem com uma inapetência. A pessoa ela para de comer, perde peso. Aqui não, aqui a pessoa tem ímpetos de compulsão intensos, ganha peso na depressão. Sono excessivo, então a hipersonolência, dorme 12, 14 horas por dia. Cansaço extremo, paralisia de chumbo, ou seja, ali é parecido com aquela da depressão bipolar. O que tem aqui na atípica? A pessoa fica muito sensível à rejeição. Se alguém rejeita, se alguém critica, se alguém ameaça abandonar e ela acha que ameaçou abandonar, nossa, aquilo gera um sentimento de tristeza, de raiva, de ansiedade muito, muito intenso. Ela briga. E muitas vezes pode ser confundido com um transtorno borderline, porque o transtorno borderline tem uma sensibilidade brutal à rejeição. É que a diferença é que no transtorno borderline isso é estável ao longo da vida, ou seja, da personalidade da pessoa, enquanto que na depressão atípica isso são momentos, depois, quando a pessoa não está nisso, ela não tem. Então, isso lembra, né? Por isso que não dá para fazer o diagnóstico de transtorno borderline ou nenhum transtorno de personalidade se a pessoa está deprimida. Tem que melhorar a depressão para a gente fazer o diagnóstico, porque algumas depressões deixam a pessoa muito sensível à rejeição, e ela meio que faz uma coisa meio, ai, não me toque. Aí você fala, nossa, mas que pessoa mais difícil, né, de lidar, nossa, que cheia de mimimi. Às vezes pode ser uma depressão atípica, e o humor é reativo. Então essa depressão também pode ser uma daquelas depressões camufladas. Por quê? Porque aqui a pessoa ela sente menos prazer, mas não é que ela está totalmente sem prazer. Ela tem momentos onde ela ri, momentos onde ela reage, onde ela dá risada, onde ela conta piada. Aqui sim, o humor reage. Só que o sentimento de tristeza, de desesperança, de desespero é muito intenso. Quando não tem nada acontecendo, ela fica sem conseguir manter o nível de motivação, ela fica ali. Agora, se acontece uma coisa boa, às vezes ela reage. Então, a sensibilidade ao prazer está um pouco diminuída, mas não está abolida. E aí confunde. Então, isso pode ser aquela depressão camuflada, tá? Pode estar presente na depressão atípica. Bom, aqui é a depressão camuflada. A depressão camuflada não é uma depressão oficial, mas é o que a gente tem que perceber numa depressão que não fica na cara. Então, a gente vê isso em depressões que são de alto funcionamento. Ou seja, aquela pessoa que está deprimida, mas ela trabalha e trabalha bem demais. Um desempenho excepcional no trabalho. Pessoas que mantêm a vida social, que saem para happy hour com os amigos, contam umas piadas, dão risada, posta foto no Instagram, tá lá, enfim, faz posts ali de, poxa, né, de bem-estar, né, curte coisas que são, enfim, interessantes, né? Mantém relacionamentos afetivos, podem namorar, pode ser casado, só que o que acontece? Essas pessoas, elas têm os sintomas-chave da depressão. Por quê? Porque essa pessoa acaba não sentindo prazer. É como se ela ficasse sempre fazendo como se fosse um personagem. Ela não está, de fato, aproveitando, ela não quer ir nos lugares. Aquela pessoa que está falando, mas eu tenho que ir, aí vai, tá, mas volta, tá aqui, que droga, foi uma droga. Fala, vamos trabalhar, ali tem a reunião, ela vai lá, apresenta, manda super bem, mas aí, foi ruim, tá, tudo bem. Ou seja, ela não sente prazer mesmo com as conquistas. Ou seja, a sensibilidade ao prazer está ruim. Ela faz, ela consegue ter o mínimo de energia. Ela pode até sentir cansaço, mas ela faz. Só que ela não sente prazer. Ela conquista promoções, conquista coisas, enfim, super destacadas, às vezes, no trabalho, mas ela sente que era uma farsa, que ela não vale nada, que não é que ela não vale nada, que ela é pior do que os outros, que era uma enganação, que, de fato, é tudo uma grande mentira, que o trabalho dela é uma porcaria, só que ela consegue um jeito de enganar todo mundo. E a diferença é que ela não fala isso para pegar elogio, ela
ela fica pensando isso escondido ali no canto dela, ela de fato pensa isso. Não é que ela fala, ela faz uma, né, como se fosse ali uma, digamos, um charminho para ganhar elogio. Não, tem pessoas que fazem isso também. Mas não, ela não sente mesmo. Culpa, responsabilidade excessiva por coisas que dão errado. Então, aquele exemplo que eu dei no trabalho, às vezes a pessoa vai lá, dedica, não deu certo, mas assim, uma equipe, teve uma série de fatores às vezes aleatórios. Mas eu também, isso aí, eu que fui chefiar isso aí, vai dar errado, né? Porque, como é que pode? Só pode ser eu, não consigo, né? A ideia é que ela assume, o pessoal dá cargos de liderança para ela, mas assim, tudo que dá errado, a culpa é dela. Claro, tem provavelmente a responsabilidade dela, mas assim, é algo que não há possibilidade de ver outros cenários. O sentimento de que nunca vai melhorar. Então, fala, poxa, mas você acha que tem como a gente conseguir ajudar você a aproveitar, ser menos... Não, sempre foi assim, sempre foi você. Minha vida é isso, tá? Tem que trabalhar e não nasci para ser feliz mesmo, não precisa. Ou seja, não tem onde ir. Às vezes tem alteração de sono, em alguns períodos, depois não. Às vezes tem alteração de apetite, come muito, muita fome, depois passa. E tem alguns pensamentos de fuga. Às vezes não chega em pensamentos de morte, mas é aquele pensamento, eu quero sumir. Nossa, eu queria, para a vida que eu quero descer. Mas não fala num tom de brincadeira. É que eu quero ir para uma ilha deserta, não aguento mais. Vou lá para um lugar onde ninguém me acha, não quero ouvir ninguém. E ela tem esse sentimento constante, só que ao mesmo tempo ela está fazendo as coisas. Isso é muito comum na distimia, né, no transtorno depressivo persistente. Por quê? Porque às vezes a pessoa já se acostumou com a depressão, então a depressão já melhorou um pouquinho, então ela tem energia, mas ainda não recuperou o prazer, o gosto, a parte de valorização das coisas, ainda não mudou a lente escura. Então na depressão, na distimia pode acontecer isso, e na boa e velha depressão bipolar, né? Eu sempre falei, os bipolares, eles são pessoas muito, muito, muito produtivas. Alguns, quando é muito grave, a pessoa não consegue produzir. Mas em algum grau, principalmente no início, eles são muito produtivos e muito intelectualmente privilegiados. Então, às vezes, eles vão fazendo, eles vão se dedicando ao trabalho, mas assim, eles estão profundamente deprimidos. Tinha um paciente meu que estava numa depressão, assim, com uma ideação suicida persistente. Ele ficava o tempo todo perguntando se valeria a pena continuar vivo ou não. Ele tinha cartas de suicídio, ele tinha planos de suicídio, ele produzia e ganhava promoções e nada estava bom. Ele tinha a namorada dele, mas assim, que ela não sabia como aguentava ele também não se abria com ela, mas assim, tá bom, tem que ter namorado, vamos lá. Cuidava da família, mas assim, nada do que ele fazia muita coisa, nada era algo que motivasse, nem que ele valorizava, mas ele continuava fazendo muito bem. Esse é um tipo muito arriscado de depressão, porque os sintomas chaves estão aí. A pessoa não está conseguindo sentir o colorido e ela está se atacando. Culpa, inutilidade, desesperança estão aí. Então, essa é uma depressão que, às vezes, a gente não consegue perceber, nem o médico, e mesmo quem está sentindo não percebe, e quem está do lado também não percebe, tá? Cada pessoa tem uma depressão de um jeito único, tá? Não tem um jeito que é igual de um para o outro. Isso aqui são tipos para a gente conseguir entender que tudo isso pode ocorrer. Agora, cada pessoa, ela vai ter um jeito único. Pode ser que ela tenha um pouquinho daqui, dali e dali. Se tem essa perda do prazer, essa perda de energia, essa dificuldade em achar uma esperança, um senso de inutilidade, de que as coisas, enfim, eu tenho muito mais responsabilidade por coisas ruins do que as outras pessoas, isso provavelmente é depressão, tá? A depressão é sério, é uma doença, mas tem cura, tanto com remédio quanto sem remédio, e dá pra gente viver bem, recuperar o prazer, a vitalidade da vida. É isso que a gente quer, tá? Compartilhe esses conhecimentos. Um abraço. Tchau, tchau.